meu dinheiro tá aqui, pessoal. E aí, se vocês entenderem isso, vocês vão entender sobre estatística, sobre gerenciamento de risco. Vocês vão falar assim, caramba, velho, não é que eu sou burro? Para quem já conseguiu ficar comprado abaixo do 550 já é o suficiente. Ainda vejo que vai ter volatilidade aqui. Essa briga aqui no ajuste ela vai existir, mas o importante é estar comprado abaixo desse fundozinho ali, beleza? Quem tiver já é o suficiente para a gente esperar pelo menos o preço no bola e quiçá na média de 21 dos 60. O mercado ele se tornou vendedor, mas eu opero com o regulamento 100% debaixo do braço. Então uma parcial ali, porque eu não tô fazendo parcial, uma parcial ali é bom grado, né? Nesse caso aqui, tá, Maurício? Esse é um tipo de trade que eu faria parcial. Esse trade aqui em específico. Por quê? Por conta da volatilidade inicial do pregão. Porque, vou dar um exemplo, tá? Lógico que eu não entraria aqui, mas deixa eu até colocar uma quantidade maior de lote aqui, ó. Se eu fico preso no trade aqui, essa volatilidade, vou até colocar o stop, ó, 100 pontos da abertura, que seria onde provavelmente a galera tá, a chance dele voltar aqui também, ela é grande. Então, esse trade aqui, ó, um trade quando ele tem muita volatilidade inicial, que ele rabisca e volta, certo? Quando eu falo assim, o que é ele rabisca e volta, ó, ele dá esse rabisco, volta e ele fica preso no ponto mais importante. O que é que eu enxergo aqui, ó? Aqui é um ponto de resistência, que é um primeiro ponto de parada, certo? Ele segurou aqui na média de 21 do 5, ele segurou na média de 72. Se eu for aqui para 15 minutos, ele segurou na média de 21 do 15. Então, esse trade, tô falando do ajuste aqui, tá? Como eu comprei atrasado, é muito mais para poder ilustrar. Esse trade de ajuste aqui, ó, na minha visão, se faz necessário uma parcial, agora que você já não fez, dá para segurar, entendeu? Mas muito mais por conta disso e pela volatilidade inicial do trade, É, porque eu ele pode entrei, bater e segurar. eu comprei no 141, 650. Foi onde pegou a Beleza. ordem. E eu coloquei o stop no 141, 540, porque tá nos 100 pontos e tá tudo dentro do GR, entendeu? Você não Não, tá eu entendo, o GR tá perfeito. Eu falo só o seguinte, de repente, é porque não vai dar para eu poder replicar o que você tá me falando, né? Mas como sim. você já está muito bem posicionado, se você matar, sei lá, 20% da mão, você já consegue ficar com seu stop 100 pontos para baixo do preço que você vendeu, comprou, desculpa. Ah, sim, consigo. Se é um trade que a gente, por exemplo, ontem, deixa eu voltar aqui ontem, se é um trade que abre aqui para a gente pegar a continuação da tendência, eu ia falar assim, Maurição, lindo, maravilhoso, segura, pau no Deixa gato, roça. entendeu? Ah, É. Mas aqui é um mercado mais difícil porque, querendo ou não, o mercado ainda é vendedor. Então eu tenho aqui a média de 21 do 5, eu tenho todo esse trabalho o preço ir batendo cabeça ali para poder ir. Ou seja, então padrão de compra também, né? não é nem só pelo padrão da compra. Se fosse pelo padrão da compra em si, daria para segurar sem a parcial. É muito mais pela característica desse trade, pela característica de onde estão as médias, certo? Que o preço ainda pode, querendo ou não, revisitar aqui a abertura, revisitar esse fundo. Aí, às vezes, você pode fazer uma parcial meio, mesmo que curta, quando eu falo curta, não é os 45 pontos, mas no tamanho da mão, um exemplo, você está operando com 10, você faz uma parcial com 2, você já consegue, pelo Sim. que o preço já Aham. andou aqui, ou já teria andado, ficar com seu stop no zero ou pelo menos abaixo desse fundo. Porque essa bagunça aqui, ó, e o vendedor, ele sabe jogar esse jogo, isso aqui para poder tomar um stop, ó, quando eu falo um stop na condição que você tá, é fácil. Tá, entendi. E também tem ele tá brigando na média semanal também, né? Também, assim, Né? se a gente for olhar graficamente, se a gente for olhar graficamente, você vê que o mercado, de fato, hoje eu preferia a compra. E ele deu a compra, beleza, e tá todo mundo bem comprado. Mas se é ontem, para pegar esse movimento, aí eu falo assim, cara, eu só largo no osso. Lógico que andou até
muito, né? Mas se você pegar ali 600, 800, 1000 pontos, ok. Aqui, o preço ele pode bagunçar no ajuste e ainda tentar vir buscar a mínima desse movimento. Para tentar ainda, assim, ó, Derrubar mais, né? mesmo, não é nem só para derrubar mais, mesmo que seja para fazer um possível rompimento falso aqui e voltar a subir. Então, esse tipo de trade, ele é um trade. Quando eu falo perigoso da turma, não é que não é para fazer o trade, é muito mais para a gente ter um discernimento de tipo assim, pô, é um trade que eu entendo que é mais difícil no sentido não da operação em si, porque ele deu abertura e ele deu ajuste aqui. E nenhum dos dois estoparam. Mas eu falo mais difícil na condução sem parcial. Na condução sem parcial. Beleza, valeu. Tem Porque ele diversas pode. resistências para ele passar, né, Montinho? É isso? Não é só pela resistência, é pela característica do movimento. Pela característica de, por exemplo, a gente abriu aqui com 30 mil lotes. Esses 30 mil lotes, na minha cabeça, só para vocês entenderem o que passa na minha cabeça, eu falo assim, pô, é muito bom para quê? Para a gente pegar o primeiro rabisco. Esse primeiro rabisco, quanto mais lote, e aí para vocês entenderem, quanto mais lote eu tenho na abertura, eu tenho a primeira volatilidade maior. O primeiro rabisco, 100 pontos, 150 pontos, para eu ter a chance de fazer uma parcial. Ah, Monteiro, eu não faço parcial, tá tudo certo. O que eu estou tentando mostrar para você é a primeira volatilidade. Por quê? Da mesma maneira que ele deu uma chacoalhada reversa. Ele voltou. Mas, se eu for pegar aqui, ó, da abertura, que é o ponto que interessa pra gente, para o ponto da máxima que ele fez, deu 220 pontos. Se eu coloco ali uma parcial de 120, 150 pontos, com um pedaço da minha mão, automaticamente eu já consigo jogar o meu médio para baixo. Isso faz com que eu não fique preso aqui. Ó. Lembra que eu falei que ele pode ainda revisitar a abertura aqui por conta do movimento, por ser um trade mais difícil. Esse tipo de stop aqui, eu não acho legal o cara tomar, visto a característica da operação. Se fosse ontem, o mercado vindo para a direção que a gente queria, vindo buscar a média do semanal, vindo buscar a média do mensal, eu ia falar assim, cara, hoje eu pago um stop aqui fácil. Esse stop aqui, a gente tem que ter o quê? Zelo, porque querendo ou não, a gente tem o cenário principal. Pô, o mercado está longe da média de 21,60. Mas o vendedor vai tentar forçar para romper essa mínima. O que é que eu quero? Qual seria o cenário perfeito? Eu ter comprado na abertura e estar comprado abaixo dessa mínima. Seria o melhor cenário. Para quê? Para eu fugir disso aqui que eu estou mostrando. Lógico que eu não estaria comprado no 830, tá? Comprei muito mais para ilustrar para o Maurício ali a questão da parcial. Porque para o preço voltar aqui, ou voltar até mesmo para poder tentar romper essa mínima, ele é muito fácil disso aqui acontecer. Bom dia, tudo bom? Fala, Léo, bom dia. Você falou aí no começo aí, você falou do lote da abertura de 30 a 40 mil aí que tem aí, né? Uhum. Aí você falou que ele é bom por causa da volatilidade que ele vai gerar. Isso. Seria interessante também a gente usar essa informação como se fosse, como na notícia, que nem ele vai dar uma pancada para cima e falar assim, por exemplo, cara, eu tô com 40 mil lotes, por exemplo, né? Fala assim, cara, se eu não conseguir pegar ele por exemplo, que nem hoje, na subida, eu pego ele na volta, na contraparte da notícia. Poderia ser, mas fere o meu operacional, mas a ideia é coerente, entendeu, Léo? A diferença, e aí eu vou mudar um pouco só o racional para você entender. Eu vou fazer uma parcialzinha no bola aqui, tá, galera? Só para. A diferença da abertura é porque ela só tem o lote. Você entende o que eu tô falando? Ela não tem vários lotes, como na notícia. A abertura só tem um lote, por isso que gera essa volatilidade do preço espirrar para um lado só. Quando eu falo que só tem um lote, não é que só tem aqueles 40 mil lotes e o preço vai ficar à deriva, não vai ter lotes para poder exercer os 40 mil lotes. Não é isso. Aí olha só agora aqui, ó. Se o cara tá comprado já, não aqui, tá? Mas deixa eu ir devagarzinho aqui, ó. A ideia que eu queria mostrar pro Maurício era essa aqui, tá, Maurício? Era ficar aqui, ó. Que é a peixe. Era ficar aqui, ó. Fazer mais uma pergunta. Manda.
existe algum parâmetro que nem ontem ele caiu, vamos falar assim, desenfreadamente, beleza. Uhum. Aí, com isso, ele se afastou das médias, né? Ele se afastou, beleza. Aí que nem você falou aí pro Maurício aí também, que fala assim, ele tá longe da média de 21 dos 60. É o nosso alvo. Tá. Poderia Existe ser o do algum... 30 aqui no meio. Tá. quem Existe tiver mais algum medo. parâmetro, por exemplo, sei lá, como ele caiu muito ontem, ele tende a voltar hoje? Ou ele pode falar assim, cara, eu vou voltar, posso demorar 2, 3, 4 dias para voltar? Entendi sua pergunta, Léo. Assim, poderia te falar, com uma única informação você vai entender, por você já ser mais experiente. Se o preço abre acima do ajuste, ele poderia cair mais. Você tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Ele poderia cair mais. Ó, galera, quem quiser, ó, Deu meta Fazer aqui, uma- Monteiro. Valeu. fazer uma parcialzinha aqui no 30 Ô, é justo, tá? Ô, Monteiro, esse negócio que você falou pro Léo aí, então, tipo, o ajuste ele causa um desejo, uma necessidade Total, do cara é ir buscar. Não é o desejo, porque imagina só, o ajuste é o banco, é onde você vai ter que pôr o dinheiro, entende? Então, assim, não é que seja o desejo do ajuste, o ajuste, ele tá ali justamente para quê? Imagina o cara... O ajuste ele é o zero da operação, por exemplo, o ponto Isso, zero. mas não é Pra nem todo só o mundo. zero, não é nem só o zero. Além dele ser o zero, como é que eu posso falar na época? É lá onde das o cara antigas? fica para não se machucar, né? Não é isso. Imagina lá atrás. É o escambo. O cara, o grande, o cara é tão inteligente que ele fala assim, cara, se eu conseguir afastar muito do ajuste e conseguir montar uma posição, imagina esse cara, velho, que tá trazendo o preço do ajuste aqui e dormiu posicionado ontem. Velho, ele ganhou uma fortuna. Então, o jogo do cara não é só o trade no dia, é a virada do dia, porque vai ajustar a posição. Quem já teve a curiosidade de dormir posicionado com um lote e pegar lá ó, uma nota de corretagem? Eu vou pedir até para Matheus a gente fazer essa montagem aqui para vocês. Eu fiz E isso quando aí já, Monteiro, na Quando a gente cagada. pega... Mas tudo bem, mas só para você entender o seguinte, quando você pega o movimento, fala assim, cara, ajuste de posição, você já vê uma pedradinha com um contrato, você fala assim, caramba, velho. Imagine o cara com 50 mil lotes, velho. Com 100 mil lotes, com 70 mil lotes, com 20 mil lotes do cheio, que eu não tô nem contando o cheio aqui ainda, que é a mesma coisa. Ok, Beleza. O que o colega tá falando aqui é o seguinte, ó, amanhece negativo na operação de hoje. Você amanhecer Isso. negativo hoje é uma coisa, eu não tô falando do negativo hoje, eu tô falando do ajuste da posição. São coisas distintas, tá? Tudo, entendi. O que eu tô querendo dizer é o Amanhecer seguinte, negativo, ok, mas eu prefiro amanhecer negativo, mas na nota de corretagem botar 50 pau no bolso e tá menos 3 aqui hoje do que. E aí? Então, mas vamos lá. Vamos supor que eu sou um banco, eu sou uma institucional. Eu sou institucional. E eu tô posicionado com 50 mil lotes lá, certo? Uhum. 50 mil lotes eu tô posicionado vendido. Se ele abrir para baixo, você concorda que eu já tô levando ferro ali? Isso, mas aí é que aí você não entendeu. Mas esses 40 mil lotes, esses 30 mil, esses 20 mil, é a zeragem do cara que tá mal posicionado. Sim, Você tá entendendo? É porque aí eu quero fazer o quê? Por isso que a gente tem uma briga no ajuste, cara, porque, vamos falar Claro. assim, eu tô posicionado, eu tô vendido, o preço tá abrindo abaixo do ajuste, beleza pra mim. Ele O tá abrindo próprio acima do compliance, ajuste? só para vocês entenderem aqui, tá, turma? Só para vocês entenderem aqui, tá? Primeiro, só para a gente pôr aqui na régua, já deu o alvo do ajuste, tá? Mas só para você entender, Léo, no banco, eu vou falar porque eu já trabalhei em banco, eu vou falar com propriedade. Imagina que opera eu e você junto, tá? Você é o maluco e eu sou o cara certinho. Ou vice-versa, eu vou ser o maluco dessa vez. Aí o cara já vê que a gente já tá tomando ferro. Você é o copiloto. Você é o compliance. Você já vai pegar o mouse e vai falar assim, ó. Quanto é que a gente tá aberto aqui? 40 mil lotes. 40 mil lotes, posição zerada. No leilão, abriu no leilão, já estopa. Por quê? O cara, ele... E aí talvez muita gente não consiga entender o porquê eu deixo de pegar uma venda dessa, porque lembra de ontem que eu falei assim, galera, vai ser mais difícil porque o mercado continua... Hoje não, hoje eu prefiro a compra, porque afastou da média de 21,60. Ontem é para testar a nossa paciência.
É pra falar assim, ó, deixa eu ver se esse cara é bom mesmo ou se esse cara é um cuzão. Porque eu queria vender. Porra, eu sabia, lógico, você não... Mas na minha cabeça continuaria o movimento, mas estaria contra o ajuste. Então, eu prefiro ou sair no zero ou levemente negativo num dia como ontem, mesmo eu tendo a convicção que o mercado cairia, como o próprio a gente já brigou aqui, no bom sentido de discutir o porquê. E ele pô, entendeu. Para chegar hoje, eu fazer e pegar 700, 800 mil pontos, mesmo que seja uma operação, entre aspas, mais difícil, porque eu estou voltando para casa, voltando para a média. E aí, para vocês entenderem a eficiência do ajuste, não é só o ajuste, é o compliance dos grandes players, quando eu falo os grandes players, bancos, fundos, etc., que vai ter lá o 02 do trade, do broker, que o cara fala assim, irmão, zera. E não tem conversa, filho. O cara, não tem um cara falar assim, não, deixa aqui. É zero, é igual a zero, filho. Não tem conversa. Não é nem o cara que zera. É o compliance. Então, a partir do momento que eu tive o entendimento sobre o ajuste, e aí talvez por eu já ter trabalhado em banco e por ter acesso também às corretoras, e hoje está dentro da corretora, facilita para mim esse entendimento. Mas para quem está de fora, assim, pô, Monteiro ontem poderia ter vendido, cara. Pô, o mercado estava continuando o movimento, tinha alvo. Pô, o cara falou que ia buscar lá a média do semanal, o cara falou que ia buscar a média do mensal. Porra, é maldade. Não é maldade. Eu prefiro não fugir dessa linha de raciocínio, porque é o que eu sempre falo, de 20 dias que acontece uma situação dessa, eu vou ficar fora de 1 ou 2. E ainda assim, eu ficando fora, nos pontos que a gente comprou ontem, foram pontos que deu parcial e tirou no zero. Ou se o cara também não faz mais parcial, ele estopou nos pontos ali, tá tudo certo. Agora, eu prefiro ficar de fora desse movimento, mesmo contra a minha vontade, porque ficaria lindo abrir aqui para eu pegar esse movimento. Que é o quê? Média de 21 do 60. Óbvio que aqui tem o meio do caminho, média do 30. Provavelmente tem alguma 200 aqui pelo meio do caminho, 200 do 5, tem alguma médiazinha, mas eu prefiro fazer isso aqui porque o meu dinheiro tá aqui, pessoal. E aí, se vocês entenderem isso, vocês vão entender sobre estatística, sobre gerenciamento de risco, e vocês vão falar assim, caramba, velho, não é que eu sou burro? Porque, às vezes, o que é que soa, principalmente para a galera do YouTube, tá? E principalmente quando a gente fica negativo ou está negativo numa operação, que o cara é ruim. Aí esse dia que o cara tá negativo, e ontem a gente nem ficou negativo, se for pontuar trade a trade, aí o cara pula para um outro trader. E ele não tá errado, porque o cara tem que ir. Aí ele pega 2, 3 dias do cara muito bom. Aí aquele cara que tomou um stop no dia lá, aquele cara já não presta mais. Só que às vezes esse cara que saiu no positivo, ele tá fazendo preço médio, ele tá fazendo cagada. Não que seja isso, ou também ele pode estar fazendo a coisa certa. Tem muito cara bom no mercado também. Mas a questão não é essa. A questão é, eu convido qualquer um de vocês, a pegar qualquer live minha. Já aconteceu 1 ou 2 vezes aqui ao vivo, e eu falei, pessoal, em caráter de exceção, eu vou fazer essa venda ou essa compra por conta disso, uma vez que ele rompeu o ajuste, voltou e já deu o ajuste contrário. E vocês já devem ter percebido isso pouquíssimas vezes. Então, quando vocês aprendem a fazer isso, e vocês aprendem a colocar o regulamento aqui debaixo do braço, aí você vai abrir isso e vai falar assim, beleza, qual é a palavra do dia hoje? Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Casa com o que eu estou falando aqui, abri por um acaso aqui, ó. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá o caminho que deve escolher. Qual o caminho que eu escolhi? Cara, o caminho de operar a favor do ajuste. Porque imagina se um dia você está aqui hoje, eu falo assim, galera, vamos vender. E hoje eu falo, vamos vender e tá contra o ajuste, e amanhã tá a favor do ajuste. Aí, imagina o cara, velho. Imagine o cara que tá aprendendo, vendo um prostituto operando.
Porque você passa a ser um prostituto, desculpa a palavra, tá? Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra. E aí o que é que eu não tenho? Estatística, não tenho liga, eu não tenho repetição. Repetição gera excelência que traz resultado. Quem é mais antigo que é meu aluno sabe que eu falo isso sempre. Repetição gera excelência que traz resultado. O cara não, o trader em si, ele não é convicto, principalmente o iniciante, porque ele sempre acha que a corretora vai buscar o stop, que fulano, ele não tem, e até por imaturidade eu entendo isso, certo? Até por imaturidade eu entendo isso, mas tá? Eu. E aí eu tenho uma missão em Cristo. Não tem nada a ver, inclusive, aqui com vocês, tá? Eu, todos os dias, deito e durmo. Todos os dias eu deito e durmo com 3 coisas. Cara, eu fui um bom pai hoje? Sim. Fui um bom marido? Sim. Eu fui um bom servo em Cristo? Sim. Por quê? Se eu pego um dia de ontem, um cara que nunca me assistiu, ele pode ter se arrebentado, fazendo preço médio, tentando comprar. Um cara que me assiste, mesmo o preço caindo, nos pontos de compra deram bons traders, ou pelo menos tirou no zero. Ou pelo menos tomou stop, que também não faz mal tomar stop.